Os senhores Aluado, Rabicho, Almofadinhas e Pontas apresentam o Caldeirão Furado. Oi! Fala aí, bruxões e bruxonas, tudo bem com vocês? O Conto dos Três Irmãos é uma história muito famosa que vocês conhecem e que é incrível. Três irmãos que enganam a morte e por isso ela os presenteia com três objetos de grande poder. A varinha mais poderosa do mundo, uma pedra que poderia trazer os mortos de volta à vida e uma capa de invisibilidade que faria com que você se escondesse de qualquer inimigo. Os três objetos juntos formam as relíquias da morte e o bruxo ou bruxa que possuir esses três objetos seria o Senhor da Morte ou a Senhora da Morte. Muito bom, incrível, história muito legal. Mas até que ponto você acredita nela? Eu faço essa pergunta porque eu sou um cara que confio muito em Alvo Dumbledore. E por que eu confio tanto nele? Simplesmente porque Alvo Dumbledore e Hermione Granger falam por J.K. Rowling. Isso quer dizer que quando a autora queria falar alguma coisa lá no livro mais diretamente para nós leitores, ela usava esses dois personagens. Beleza, Caco, mas onde você quer chegar? Fala logo. Meu bruxo, minha bruxa, vocês têm aí na casa de vocês esse livrinho aqui? Bom, se você não tem, então dê um jeito de ter, porque ele é muito bom. Os Contos de Beedle o Bardo traz 5 histórias, 5 contos de fadas do mundo bruxo. O Bruxo e o Caldeirão Saltitante, A Fonte da Sorte, O Coração Peludo do Mago, Babbit a Coelha e o Toco que Cacarejava ou que Gargalhava, dependendo da sua versão, e o famoso Conto dos Três Irmãos. Cada um desses contos apresentam situações, histórias, em que, no final, todas elas passam uma mensagem pra gente. Uma história, uma moral de ética e ser uma boa pessoa. E ao final de cada história desse livrinho aqui existem anotações de ninguém mais, ninguém menos do que Alvo Dumbledore. E a grande realidade é que é o seguinte, o Beedle, o bardo, que foi o cara que escreveu esses contos, ele era um bruxo muito além do seu tempo, muito além. Por exemplo, a história do Bruxo e o Caldeirão Saltitante. Essa história, ela conta sobre um pai que era super bondoso, que tinha um caldeirão e que ele curava os trouxas, ajudava os trouxas com a sua magia. Quando esse cara morreu, ele deixou o caldeirão pro filho para que o filho dele prosseguisse com o que ele fazia, só que o filho dele não tava nem aí. Isso trouxe consequências bem ruins, porque o caldeirão começava a cuspir coisas, as doenças das pessoas saíam do caldeirão e de repente saiu um pé do caldeirão, e esse caldeirão ficava pulando atrás dele, por isso que chama o Bruxo o Caldeirão Saltitante. Até que o cara resolveu seguir os passos do pai e fazer a boa ação e ajudar os trouxas. Uma história muito bonita, uma história que passa realmente um valor, né, que a gente tem que ajudar o próximo, enfim, independente deles serem superiores, inferiores, independente disso. E lembra que eu falei que esse livrinho sempre passa algum ensinamento moral e cívico pra gente? Pois bem, eu disse que o Beedle o Bardo era um bruxo à frente de seu tempo. Na época que ele escreveu esse conto, esse do Bruxo e o Caldeirão Saltitante, foi mais ou menos ali no século XV. Mano, nessa época, a perseguição dos trouxas com os bruxos era enorme. Os bruxos eram queimados, e os bruxos eram enforcados, e era o maior perrengue que eles passavam. E aí um cara pega e lança um livro com um conto falando de ajudar os trouxas. Então, ajudar os trouxas nessa época era meio que ajudar a colher lenha pra própria fogueira em que ele ia ser morto. Vocês conseguem entender onde eu tô querendo chegar? Tá, Caco, então você tá querendo dizer que isso é falso, não aconteceu, mas as relíquias da morte, elas existem. Não existem? De fato, meus bruxos, as relíquias da morte existem. A varinha das varinhas, a pedra da ressurreição e a capa da invisibilidade. Porém, o Conto dos Três Irmãos, assim como todos os outros contos aqui os contos de Beedle o Bardo, passam um ensinamento. E esse, óbvio, não seria diferente. Ele relata os esforços humanos para tentar vencer a morte e que isso sempre acaba dando errado, que sempre traz danos às pessoas que tentam fazer isso. Seja ele moral, seja ele psicológico, seja ele físico. Na história dos três irmãos, o mais novo era o mais sábio, o mais humilde, e quando ele correu um risco de vida ali, quando ele escapou da morte, ele se ligou e falou, pô, vou ficar longe dela e vou aproveitar o máximo que eu puder, vou evitar esse encontro o máximo que eu puder. Por isso, a capa de invisibilidade. O irmão do meio, ele era arrogante e ele achava que podia desafiar a morte, então ele queria trazer as pessoas de volta à vida. Só que, mano, a gente sabe que isso dá errado. Necromancia não é um negócio legal. Necromancia é a arte de tentar ressuscitar mortos e fazer rituais
faz com essa galera que já morreu. O primeiro irmão, o mais velho deles, era também um cara totalmente arrogante, quis provar a sua invencibilidade, quis provar que tinha um grande poder, e a história dele não acabou muito legal, né? A gente sabe que cortaram a garganta dele e aí começou aquela sangria desatada da varinha das varinhas. Beleza, a lenda se formou inteira em torno dessa história e as pessoas acreditavam que ela dizia totalmente o contrário do que ela realmente queria dizer, totalmente o contrário do que o Beedle queria passar para as pessoas. Possuir as 3 relíquias da morte ao mesmo tempo, tornar-se o Senhor da Morte, as pessoas entendiam que era tipo, ah, beleza, você é imortal, você é invencível, só que não era isso que rolava. Tá bom, Caco, tá bom. Se não foi a morte que deu, quem deu as relíquias da morte pros irmãos? Não foi a morte, não é as relíquias da morte. Quem que deu? Quem que deu? Meus bruxos, pra responder isso, pegue o seu exemplar de Relíquias da Morte. Se você não tiver, fique tranquilo, acompanha aqui comigo. Mais precisamente na página 555, isso da minha versão lançada pela editora Rocco na época do lançamento, temos aqui um trecho em que o Harry pergunta pro Dumbledore: então é verdade a história toda, os irmãos Peverell? E o Dumbledore responde: eram os 3 irmãos do conto. Ah, sim, acho que sim. Agora, se encontraram a morte em uma estrada deserta, acho mais provável que os irmãos Peverell fossem simplesmente bruxos talentosos e temerários que conseguiram criar esses objetos poderosos. A história de que seriam as próprias relíquias da morte me parece o tipo de lenda que pode ter surgido em torno de suas criações. Então, meus bruxos, se alvo Dumbledore falou, e lembrando que eu falei de que a J.K. Rowling usava esse personagem pra falar, então melhor colocando, se J.K. Rowling falou, está falado. O Dumbledore é um bruxo muito sábio, muito inteligente, ele conhecia muita coisa, ele entendia do que ele estava falando. Então, se ele falou que essa parada é uma lenda e que os caras que criaram o Ignoto, o Cadmo e o Antíoco criaram esses objetos poderosos, que eles eram bruxos também muito poderosos, eu prefiro acreditar nessa versão. Até porque a morte parando 3 caras que a enganaram é simplesmente um conto de fadas do mundo bruxo. Eu coloquei um conto de fadas do mundo bruxo porque fadas realmente existem no mundo bruxo, então é um conto de fadas entre aspas. Como eu disse, todos os contos de Beedle ou Bardo, eles querem passar algum ensinamento, alguma moral, alguma coisa por trás, e o conto dos 3 irmãos não é diferente. É uma lenda. Eles realmente existiram, mas foram eles quem criaram os objetos tão poderosos. Então, meus bruxos, vocês acham que Cadmo, Antíoco e Ignoto realmente encontraram com a morte? Deixa aí nos comentários também se vocês preferem ver as coisas mais pelo lado da razão, assim como o alvo Dumbledore, assim como Hermione Granger, assim como J.K. Rowling quis passar pra gente nesse trechinho da página que eu li aqui pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, deixa aquele like que ajuda pra caramba o Caldeirão Furado. E se você não conhecia, seja muito bem-vindo. Já vai deixando de ser trouxa e clica nesse botãozinho vermelho aqui embaixo pra se inscrever e ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. Nós nos vemos num próximo vídeo, meu bruxo, minha bruxa. Fiquem na paz e mal feito feito.